Nós estamos dentro da nossa série Andando com o Tanque Vazio e hoje, então, eu gostaria de dar sequência a esse assunto, a esse refletir sobre tudo isso que nós temos vivido, a agitação que temos vivido, o que nos preenche, o que não nos preenche, a partir daquilo que já foi falado também. E no domingo passado, o pastor Leonir nos falou sobre o pit stop, a necessidade da parada, a necessidade de nós não simplesmente seguirmos num ritmo frenético e também não só parar por parar, mas paradas planejadas, paradas que nos fazem bem, que nos fazem descansar. Ele falou sobre o conceito de Shabat, que, lembrando aqui rapidamente, no Antigo Testamento não diz respeito a um dia do calendário, não é um dia da semana no calendário, mas é um dia diferente na vida da pessoa. Sim, na semana da pessoa, mas não é um dia do calendário. Esse Shabat é o dia de descanso. E um dia de descanso que, a partir daquilo que Deus nos coloca como mandamento, precisa ser santificado. Precisa ser de Deus. Ou seja, para que Deus trabalhe na vida de cada um a partir desse Shabat. E nesse pit stop, ele citou, então, 4 pontos que nós precisamos observar para que vale a pena essa parada. Para que ela não simplesmente, depois de acontecer, a gente diga, puxa, passou o domingo e eu estou mais cansado que antes. Ou passou o meu dia de folga e eu estou mais cansado que antes. Ou passaram-se as férias e olha só, não se fez nada. Não é isso que nós queremos. Por isso, ele citou parar, é muito importante, descansar, alegrar-se e contemplar. Esses 4 pontos precisam estar na nossa agenda. Exatamente, a gente precisa fazer agenda de parada. Porque senão o tempo nos engole e passa e nós não descansamos. Parar, descansar, alegrar-se e contemplar. O dia de descanso, nesse caso, conforme citado pelo pastor Leonir no último domingo, servirá como um aperitivo da gloriosa e eterna festa de música, comida e beleza que nos aguarda no céu. Para ir para o céu tem que gostar de festa, tem que gostar do belo, tem que gostar do que é bom de se observar e de experimentar, porque senão não vai dar. E o dia de descanso é um aperitivo para tudo isso. Hoje, nós queremos falar basicamente sobre 3 aspectos desse completar que nós, então, estamos nos propondo a falar. O primeiro deles é aquilo que aparentemente enche o tanque de alguém. E, em segundo lugar, o que realmente enche o tanque de alguém. E depois, o que a Bíblia fala insistentemente a respeito de encher-se do Espírito Santo. Esses 3 pontos querem nos ajudar a que nós possamos nos encher daquilo que realmente importa, daquilo que realmente vai te sustentar, daquilo que realmente vai te ajudar na caminhada. E não mais andar com o tanque vazio. No primeiro momento, nós vamos olhar para aquilo que aparentemente enche o tanque. Eu diria que são 3 coisas aparentemente enchem o tanque da gente. A primeira delas é paixão. Paixão? Mas, como assim? Por alguém? Né? Não, nós vamos olhar paixão do ponto de vista bíblico como algo que pode sim nos atrapalhar na nossa vida. Paixão, em Tiago, no livro de Tiago, do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 1, nós lemos assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Aí Tiago está confrontando as igrejas para as quais ele está escrevendo e se perguntando
por que é que havia tanto desentendimento, tanta coisa ruim, errada acontecendo ali? E aí ele analisa e já dá a resposta para esses cristãos, para essas igrejas para as quais ele escreve. Ele diz: vocês têm se deixado dominar por paixões. Paixão. Paixão é algo que me arrebata, é algo que me faz lutar sem medir as consequências por alguma coisa. E aí é que está o nó da questão. Quando a gente luta sem medir as consequências, a gente pode entrar num estado de esgotamento. A gente pode achar que está fazendo algo que vai nos preencher, mas aquilo está, na verdade, nos sugando. Algo que me arrebata e me faz lutar sem medir as consequências pode ser sim uma pessoa. Só que o que a palavra está nos alertando é que não se pode nós nos atirarmos numa luta sem consequências, nem mesmo por uma pessoa. Ou um time de futebol, ou um partido político, ou uma denominação religiosa, ou a própria religião. Quando nós vemos uma pessoa que está dominada por essas paixões, que o apóstolo Tiago cita aqui, nós vemos cenas como a vista no sábado passado, sem ser ontem, no outro, né? E que repercutiu aí durante toda a semana, onde duas mulheres brigam por causa de uma camiseta de time de futebol. Faz sentido isso? Não faz sentido. E com isso a gente diz assim, é por isso que não se pode olhar futebol, não se pode acompanhar futebol? Não. A questão é quando não se mede as consequências para lutar por aquilo. A gente tem que sempre medir as consequências. Esse tipo de paixão é quando a paixão nos faz fazer isso, que ela deixa de ser algo que nos ajuda. Isso aparentemente enche o nosso tanque. Não vai encher. Um segundo ponto que aparentemente enche o nosso tanque é o vício. Em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 19, nós lemos o apóstolo Pedro escrevendo dessa maneira. Eles mesmos, ele está citando falsos mestres que estão na igreja. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Aqui Pedro está alertando a igreja para vícios, para coisas que vão tomar um lugar central, um lugar muito importante na nossa vida e que vão acabar nos sugando também as forças. Vejam, o vício é um comportamento do qual a pessoa tem sérias dificuldades de sair. É um comportamento do qual a pessoa não consegue sair sozinha ou não consegue, luta com as suas forças e não consegue. O vício, ele é realmente danoso e dentro da igreja nós temos que lutar contra ele, não porque é feio. Porque às vezes é isso que parece que a gente está dizendo, né? Você tem um vício aparente ou um vício escondido, e a gente quase que entende assim que não deve manter aquele vício porque é feio. Não é só isso. É muito mais do que isso, é muito mais profundo do que isso. O vício domina, suga as forças. Ele nunca vai entregar aquilo que ele promete. O vício nunca vai entregar aquilo que ele promete. Porque ele promete resolver a tua angústia. Ele promete resolver aquilo que você está, aquela fome que você está sentindo. Mas ele não vai conseguir resolver. E aí, nessa promessa do vício, a pessoa pode pensar, eu vou me entregar a esse vício. Eu sinto um vazio, e aí depois o vício de novo se apresenta e diz, eu posso preencher esse teu vazio, e aí a pessoa se entrega de novo a esse vício, e em vez de o vazio sumir, ele aumenta. Pode-se colocar aí qualquer vício
aparente, esses que a gente logo sabe colocar na categoria vícios, sei lá, alcoolismo, drogas, fumo. Mas há muitos outros vícios que também se apresentam dessa maneira, prometendo solucionar o vazio que tem no teu coração. Mas quanto mais a pessoa se entrega, mais esse buraco aumenta. Tem pessoas que veem no trabalho o seu vício. Tem pessoas que veem no lazer, na busca por prazer, o seu vício. Na sexualidade desregrada, desenfreada. Vícios que, na sua essência, se comportam sempre da mesma maneira. É como se o vício dissesse: eu vou te ajudar. E não cumpre a promessa. Não consegue. Depois, o que aparentemente enche o tanque também são os ídolos. Para mim, chama muita atenção a maneira como o apóstolo João termina a sua primeira carta. Talvez você seja um leitor frequente da Bíblia e já passou por isso também. Leu a primeira carta de João e ao terminar, você diz: peraí, terminou mesmo? É assim que vai terminar a carta? Eu quero ler com vocês o último versículo. 1 João 5, versículo 21. Diz assim: filhinhos, guardem-se dos ídolos. É isso. E terminou a carta. E esse final é tão diferente que eu pensei, vamos entender isso aqui. Li de novo o capítulo. Vamos então entender por que é que João está falando de guardar-se dos ídolos. O ídolo é algo que toma ou tenta tomar a posição de Deus na vida de alguém. O ídolo é algo na nossa vida, é uma construção mental que toma o lugar de Deus na vida da pessoa. E como ídolo, nós podemos ter também uma pessoa. Também uma pessoa pode tomar o lugar de ídolo na nossa vida. Talvez o tradicionalismo pode se tornar um ídolo na vida de alguém. E vejam, eu não estou falando da tradição. Eu estou falando de tradicionalismo. Quando esse ismo está ali, aí a coisa está realmente ruim. Tradicionalismo é quando nós nos apegamos aquilo que passou, a tradição, como algo que não se pode abrir mão de qualquer maneira. A minha vida, o sentido da minha vida está naquilo que sempre se fez. E essa é uma frase que a gente escuta muito mais na igreja do que deveria escutar, viu? Sempre se fez assim. Espera aí, isso é tradição ou nós estamos idolatrando a tradição, e aí nós estamos transformando ela em tradicionalismo. Nós podemos idolatrar o dinheiro. Nós podemos idolatrar, inclusive, a religião. E vocês já nos ouviram falar aqui mais de uma vez, e vão ouvir muitas outras vezes, a religião não é o que parece. A religião se apresenta como algo bom, mas ela não condiz com a fé cristã. Porque ela vai na direção contrária da fé cristã. A fé cristã não é uma religião. A fé cristã é a superação da religião. E tem um ídolo que eu tenho tentado discernir no nosso meio e que tem feito muito mal no nosso meio, na nossa cidade. Esse ídolo se chama nostalgia. Não são todos os lugares que sofrem desse mal. Não são todos os contextos em que a nostalgia se transforma num ídolo, mas no nosso meio tem se transformado. A nostalgia faz nós dizermos: bom mesmo era naquele tempo. Hoje em dia não dá mais para fazer assim. A nostalgia faz nós dizermos: Três Coroas já foi um lugar bom agora.
Aí, está tudo quebrando. A nostalgia nos trava, nos impossibilita de caminhar adiante. A nostalgia idolatrada, ela faz o que todo ídolo faz. Sabe o que todo ídolo faz? Come os seus adoradores vivos. Acaba. Quando nós idolatramos a nostalgia, quando nós idolatramos a religião, idolatramos uma pessoa, idolatramos a ideia de uma pessoa, ou mesmo o dinheiro, a busca por esse ídolo vai nos consumir as forças. Parece que eu tenho vida indo atrás desse ídolo, mas ele está, na verdade, me sugando as forças. Desses 3 pontos que nós citamos, o que está em comum entre esses 3 é exatamente isso. Os 3 sugam as nossas forças. Tanto a paixão, como o vício, como também o ídolo. Eles sugam as nossas forças. Deus não é que não gosta dos vícios, por exemplo, porque Ele quer cortar o teu barato. Não. É porque Ele quer que você seja livre. Ele quer que você seja livre. E livre você vai poder adorá-lo, livre você vai poder viver com Ele. Mas preso, você vai estar sempre tendo as suas forças sugadas. Preso, ali, amarrado, tanto em paixão, como em vício, como em ídolo, você não vai conseguir fazer nada daquilo que Deus tem te chamado a fazer. Parece que te enche o tanque, mas não enche. Por isso, nós vamos olhar para aquilo que realmente enche o nosso tanque. E a primeira dessas 2 coisas que eu quero citar é essa verdade. Se você já se decidiu por Cristo, se para você a fé em Jesus faz sentido, se você quer viver a fé em Jesus, então eu te digo, o que vai encher o teu tanque é ver vidas sendo transformadas por Cristo. Agora, para que isso seja real, para que isso aconteça na tua vida, primeiro você vai precisar crer. Primeiro você vai precisar crer e entender aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus veio fazer nessa terra. E em traços gerais, em poucas palavras, o que Jesus veio fazer nessa terra foi resolver o teu maior problema. Jesus veio demonstrar como Deus é. Deus é amor, e se for preciso dar a vida do Filho, Ele vai dar para me resgatar ou te resgatar. É isso que acontece quando Jesus morre na cruz, entrega a sua vida no teu e no meu lugar, porque éramos nós que deveríamos estar ali. As pessoas, no seu geral, no seu normal, elas são muito menos do que aquilo que elas poderiam ser. E são muito menos do que aquilo que elas poderiam ser por causa do pecado, que é o que nos afasta de Deus, a fonte de toda a vida, e aquele que pode nos fazer de novo como éramos, antes do desligamento com Deus. Se eu entendo aquilo que Jesus fez por mim na cruz, entendo que eu de novo posso ser algo muito mais parecido com a vontade de Deus, com aquilo que é da vontade dele, então eu passo a querer isso também para outras vidas. E quando eu passo a querer isso para outras vidas, quando eu começo a prestar atenção naquele meu irmão, naquela minha prima, naquele meu tio, naquele meu sobrinho que está vivendo, mas aquilo não faz muito sentido, eu começo a querer a mesma transformação que acontece no meu coração, eu começo a querer para a vida dele. E aos poucos, com o meu testemunho, a vida dele vai sendo transformada. E se isso acontecer, o teu coração vai começar a se encher. O teu tanque vai começar a se encher. Isso eu só posso dizer, e você vai escutar,
Mas comprovar, só se arriscar. Arriscar colocar todos os aspectos da tua vida voltados para esse fim. Ver vidas transformadas por Jesus. Você faz muitas coisas. Na sua agenda tem 1 milhão de coisas. Mas se você reorientar todas essas coisas para esse fim, não precisa mudar de trabalho, não precisa mudar de agenda, não precisa mudar os compromissos. Não. Só reorienta o sentido deles. Eu vou trabalhar. Eu vou fazer as minhas atividades. Eu vou continuar encontrando as mesmas pessoas. Mas eu quero ver vidas transformadas por Cristo. Quanto mais nós fizermos isso, mais o nosso tanque vai nos encher. E esse é o principal motivo de nós estarmos em igreja. Quando não é, a igreja perde o seu sentido. E quando não é, e quando a igreja perdeu o seu sentido, nós começamos a tentar fazer com que a igreja fique de novo divertida. E aí a gente tenta começar a fazer coisas novas. Vamos inventar coisa nova. Porque a igreja está meio chata. Então a gente começa a fazer coisa nova para ver se fica divertido. Só que não tem nada disso escrito na Bíblia. Não tem nada disso nos mandamentos, nas dicas de como nós devemos viver a partir de Jesus. Não tem. Não tem porque não é assim. Não é assim que a coisa funciona. Nós precisamos focar, colocar toda a nossa energia na vontade de ver vidas sendo transformadas. Existe um livro sobre um tema que para nós é central na igreja, que é discipulado. E o Randy Pope é um pastor presbiteriano dos Estados Unidos, de Atlanta, que escreveu esse livro chamado O Discipulado na Igreja Local. Indico para você ler, é muito bom. E ali ele trata justamente dessa vontade das pessoas de que a igreja seja um ambiente interessante. Só que ele dá a resposta. O que é que vai tornar o viver a fé algo interessante? É por isso que ele diz, o desafio não é fazer algo novo, é fazer coisas antigas com novas pessoas. O que ele quer dizer com coisas antigas? É voltar para o Evangelho. A pregação da palavra não tem que ser sempre algo mirabolante para que seja atraente para que as pessoas então cheguem no Evangelho. Não, o Evangelho é sempre o mesmo. Deus criou tudo. Nós quebramos tudo por causa do pecado. Vivemos separados dele, precisamos de ajuda para voltar. É isso que Jesus veio fazer. E quando Jesus vem e morre no nosso lugar, nós de novo temos a chance de sermos reconectados com Deus. E nós podemos viver a fé nele, como igreja, na esperança de um novo céu e a nova terra. Essa mensagem é toda a mensagem cristã. O restante é a explicação. Essa é toda a mensagem cristã. O resto é a explicação. E o grande desafio, e eu creio que Randy Pope aqui consegue fazer uma síntese muito boa disso. O grande desafio é a gente continuar contando essa mesma história velha e vai ficar. Não precisa mudar, não tem que mudar, não pode mudar. Só que cada vez com novas pessoas que precisam dessa mensagem para de novo receberem vida dentro delas. E quando nós assistirmos isso acontecendo, o nosso tanque começa a se encher. É isso que enche o nosso tanque. Você pode escutar isso e pode continuar levando a vida de fé do mesmo jeito. Mas ali adiante vai passar o seguinte pensamento pela sua cabeça. Eu acho que esse negócio de igreja não tem graça. E quando você pensar isso, você vai lembrar desse culto. Você vai lembrar dessa mensagem. E vai pensar, por que eu não comecei a voltar todas as coisas da minha vida para esse desejo de ver vidas sendo transformadas por Jesus? Se você tivesse feito isso, já estaria enchendo o seu tanque há muito tempo. E um segundo ponto
que realmente enche o nosso tanque é voltar para aquilo que é básico da fé cristã: ter tempo com o teu Criador. Tenha tempo com Deus. E isso certamente vai encher teu tanque, só que é quase clichê a gente dizer isso. De tanto que a gente repete isso na igreja. Mas a gente vê ainda pessoas com o tanque vazio. Gasta tempo com Deus, meu querido. Faz isso de verdade, mergulha de cabeça nisso. É uma coisa lógica. Tirar tempo com o Criador da vida. E você vai ter mais vida. Só que nós vamos deixando com que as coisas nos tomem tempo, nos desregulem o nosso tempo, a nossa agenda, e nós deixamos isso de lado. O básico é o seguinte: conhecimento bíblico, oração, meditação na palavra, comunhão com outras pessoas que creem, e essas coisas vão te encher o tanque. Essas coisas vão fazer com que nós percebamos cada vez mais Deus, com que nós enxerguemos cada vez mais Deus nas coisas mais improváveis do nosso dia a dia. E nós vamos enxergar: ali está Deus. Ali Deus está agindo. Ali Deus está fazendo. Agora Deus está usando as minhas palavras para tocar na vida dessa pessoa com a qual eu estou conversando nesse momento. Sem esse gastar tempo com Deus, essas coisas vão passar batidas. E você não vai enxergar Deus em lugar nenhum. Gaste tempo com Deus. Gaste tempo com a Bíblia. Gaste tempo em oração. Gaste tempo deixando Deus falar ao teu coração, meditando. Gaste tempo no contato com pessoas que creem. Certamente aí você vai também estar enchendo o seu tanque. E um terceiro ponto, nós queremos também olhar para esse estar cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala disso muitas vezes. E eu quero me fixar nesse versículo de Efésios 5,18. Que, entre outras coisas, isso é um recorte, entre outras coisas, diz: deixem-se encher com o Espírito Santo. Deixem-se encher com o Espírito Santo. A recomendação do apóstolo Paulo é que nós sejamos cheios de alguma coisa externa a nós. É isso que vai nos encher. Então aquela conversa de que a resposta está dentro de você, né? A felicidade está dentro de você, a partir da fé cristã nós não vamos concordar, porque aquilo que vai te encher está fora de ti. E o que Paulo está dizendo é que o Espírito Santo de Deus é que vai te encher. E aqui nós vamos ter que gastar um pouquinho de tempo pensando no que é Espírito. Espírito, nesse caso, é o que nos permite estarmos vivos. O Espírito é o que me diferencia de uma pedra. É o que me dá identidade. O Espírito é a força vital que me faz ser quem eu sou. Do ponto de vista da Bíblia, do ponto de vista da teologia, essa é a compreensão de Espírito. Para ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu vou ter que ter uma nova identidade. Isso vai ser inevitável. Porque se eu tenho o meu espírito, eu sou o meu espírito, na verdade. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. A gente teria que fazer uma retrospectiva, né, para a série sobre a morte que nós fizemos há um bom tempo atrás. Mas se eu tenho esse espírito, se eu sou um espírito, e de repente me é recomendado que eu me deixe encher por um outro espírito, essa outra identidade vai começar a tomar vez na minha vida. Quando Paulo diz: deixem-se encher pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, ele está dizendo que essa identidade de Deus vai ser somada à minha. Deus não vai sacar fora o meu espírito. Isso não tem como fazer. Né?
Nós vamos ter que ser totalmente transformados, e é isso que nós esperamos na volta de Jesus, para que o nosso espírito pare de nos atrapalhar, porque é isso que ele faz. Ele está dentro dessa realidade de pecado, ele nos atrapalha. Mas o Espírito de Deus em nós é uma nova identidade, dentro da vontade de Deus, que agora vai sendo acrescentada à nossa identidade. E o exercício que passa a acontecer é um exercício de troca de vontade. Não é mais a minha vontade que impera, mas é a vontade de Deus que começa a fazer valer no meu dia a dia. A pessoa cristã comete erros, mas é claro que comete. A pessoa cristã quer descansar nesses erros? Não. Porque a vontade que também habita nela é a vontade de fazer aquilo que Deus quer. E quando isso acontece, aquilo que nós fazemos de errado, nós não conseguimos descansar. Nós não conseguimos ficar naquilo ali, não. Esse Espírito Santo, essa nova vontade, vai tomando cada vez mais lugar na nossa vida. E o nosso viver vai sendo cada vez mais transformado. Tem uma palavra que eu gostaria de citar agora, que é dessa figura aí, que é um pastor luterano dos Estados Unidos, de uma cidade em Minnesota. E ele, então, como pastor luterano, e infelizmente a gente tem isso mais do que gostaria, não só entre luteranos, mas isso existe. A pessoa pode muito bem estudar teologia e conhecer muito da Bíblia sem nunca ter um relacionamento pessoal com esse Deus da Bíblia. E ele, então, diz essa frase: durante anos, eu fui um homem com as costas para o oceano, olhando para um copo com água que eu achava que era a graça de Deus. Aí eu me virei e vi. O que ele viu? O oceano da graça de Deus. Aí ele viu aquilo tudo que Deus tem para aquelas pessoas que querem, sim, mergulhar na presença de Deus, no viver com Deus. Viver cheio do Espírito Santo é mergulhar nessa graça de Deus, é mergulhar nessa vida de Deus. Essa vida que Deus oferece em seu Filho Jesus. Nós podemos conhecer sobre Deus, nós podemos ter grandes debates sobre Deus, escrever sobre Deus, mandar figurinhas do Facebook sobre Deus. Mas não conhecer o Deus de verdade. E é isso que este pastor, o Donovan Riley, ele está chamando a atenção. Eu achava que eu estava vendo a graça de Deus, mas no momento em que eu me deixei tomar conta por tudo aquilo que envolve conhecer Deus, no momento em que eu me deixei ser cheio do Espírito Santo, aí sim, nada mais fora disso fazia sentido. Eu me virei e vi. Meus queridos, dessa maneira, eu gostaria de te desafiar a pensar nisso que nós estamos lendo. Certamente, há muito a conhecer sobre e com Deus. Essas duas coisas, sobre Deus e com Deus, quando nós nos permitimos ser cheios do Espírito Santo. É isso que vai encher o teu tanque. Com toda certeza, é isso que Deus tem para ti e que pode transformar a tua vida. Agora, eu só posso falar disso. Eu não posso fazer por ti. A experiência vai ser tua. A experiência de se deixar nas mãos de Deus para essa transformação, para essa profundidade, vai ser tua. Essa eu não posso fazer por ti. Deus quer agir no teu coração. Deus quer fazer essa obra na tua vida.
te entrega a Ele. Amém.